Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para poder meditar outra vez na palavra do Senhor. E hoje, dia 25 de abril de 2025, na cidade de Manicoré, no Amazonas, na casa do meu sogro Tapão, nós iremos outra vez fazer um mergulho na palavra do Senhor. E o mergulho estará no livro de Jó. Entramos aí no livro de Jó, um livro bastante imponente, de uma discussão até filosófica da relação entre dor, sofrimento e espera no Senhor, né? Uma relação muito intensa sobre isso. Uma relação também sobre a amizade, sobre aquilo como as pessoas veem o nosso sofrimento e o que de fato o nosso sofrimento traduz e qual a retribuição do Senhor em relação ao sofrimento causado aos seus filhos, aos homens e às mulheres que lhes servem. Então uma relação de quem sofre, estando no caminho do Senhor, sendo confrontado ou sendo, vamos dizer assim, sendo de modo a ser levado à sua conformação quando ímpios prosperam e o homem de Deus sofre, geme, se angustia, até que o socorro do Senhor possa se fazer presente. O livro de Jó é um livro de muita resiliência, é tratado ali de uma maneira, uma história pautada até de uma maneira fictícia, né? Fictícia, tendo em vista o nível do sofrimento que ele vai, mas ele traz pelo campo do ensino, pelo campo da reflexão, de como o cristão, vamos dizer assim, deve esperar o Senhor. E o versículo de trabalho será o versículo 9 do capítulo 2, né? E nele está uma passagem bastante intensa e marcante, porque nele está escrito o seguinte: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Irmãos, o livro de Jó, como a gente já falou, é um livro que traz a questão do sofrimento sobre aquele que serve ao Senhor. Porque logo no primeiro capítulo, do primeiro versículo, do primeiro capítulo, assim como também lá no segundo capítulo, no terceiro versículo, traz que Jó é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É um homem que certamente todo cristão, no seu coração, gostaria que o Senhor testemunhasse a seu favor ainda aqui, independente do seu caminho, da sua salvação, independente de que o cristão tenha sua salvação garantida, conforme a palavra do Senhor, para aquele que sinceramente se encontra em Cristo Jesus. Mas a nossa caminhada aqui, a gente se vê numa necessidade, se vê numa impaciência, numa inquietude, porque diversas vezes essa certeza nós perdemos. Nós perdemos por quê? Porque nós não temos a certeza, nós não conseguimos vislumbrar, não conseguimos enxergar que o Senhor nos vê de uma forma como de repente ele está tratando o Jó aqui. Não vê por quê? Porque nós, por diversas vezes, somos tomados por problemas semelhantes ao de Jó, numa intensidade maior ou menor, se é que eu posso dizer que uma série de acontecimentos venham para a nossa vida com a mesma velocidade, né? E com a mesma, vamos dizer assim, sendo sequenciado, sendo quase que ao mesmo tempo, como foi na vida de Jó. Eu não tenho dúvidas que a tua vida, que a minha vida, a vida de diversos cristãos que amam a palavra do Senhor, eles enfrentam barreiras, enfrentam doenças, enfrentam pobreza, enfrentam às vezes escassez, mesmo a palavra do Senhor dizendo que nunca viu um justo mendigar o pão. Enfrenta sim, enfrenta muita dificuldade, mas de fato, a palavra do Senhor, nesse aspecto, ela se sustenta porque o Senhor, ele provém o socorro a todo momento. Ele provém, vamos dizer assim, a amenização do sofrimento. Ele provém o sustento para que aquela dor, para que aquela angústia não consuma o seu filho de uma vez só e mantenha aqueles princípios que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, né, o cristão esteja ainda sintonizado, ligado, amando a palavra de Deus e se sustentando na sua fé, sustentando na sua, vamos dizer assim, na sua fraqueza, mas na força do Senhor. E aí, esse versículo que nos traz a leitura de hoje, ela nos traz a uma pergunta fundamental, porque nós temos alguém que nos acompanha na nossa luta, alguém que nos acompanha no nosso sofrimento agora. Essa pessoa, talvez não aguentando mais do que a própria pessoa que está passando. É evidente, se a gente diz que Jó está passando por essas angústias, né, até o presente momento, até um pouquinho antes disso aqui, a sua esposa também estava passando. Porque tudo que veio para a vida de Jó, certamente veio para a vida da sua esposa. A perda do gado, a perda das ovelhas, a perda dos servos, a perda dos 10 filhos. A Bíblia não fala se os 10 filhos eram filhos dela, mas nós estamos hipoteticamente trabalhando com a ideia que todos eram filhos dela. Que Jó era um homem de uma mulher só aqui, dentro do princípio. A Bíblia aqui não me dá esse parâmetro até o momento que nós estudamos. Eu sempre gosto de dizer isso, porque a análise que a gente faz, a mensagem que a gente tira do capítulo, ela é meio centralizada no capítulo, do contexto. Uma hora ou outra a gente insere uma informação a mais que nós temos já, que o próprio Senhor nos revelou. Mas aqui tal. Então essa mulher também passa por essas angústias, esses medos. Mas aqui, numa segunda visita de Satanás na presença dos filhos de Deus, ou seja, uma segunda vez que ele se faz presente ali diante do Senhor, ele agora, ao ser questionado novamente, e o próprio Deus trazendo
quando você vai naquela Bíblia católica, a Bíblia católica que fala sobre... A Bíblia católica, ele fala que o próprio Deus, ele questiona não, ele fala com Satanás dizendo assim, olha, tu me levaste a me levantar contra o meu servo, né? É como se Satanás tivesse induzido o próprio Senhor. E a gente observa aqui no tratamento, logo desde o início, é o nosso Deus que apresenta o seu servo Jó, seu servo justo, o seu servo temente, a sua fidelidade. O Senhor vai trabalhar dentro da fidelidade de Jó e vai mostrar para Satanás que os homens são fiéis porque amam a Deus verdadeiramente. Amam a Deus verdadeiramente e reconhecem sim que tudo que recebe é dele, e isso deve ser como, vamos dizer assim, como retribuição ao Senhor, a nossa gratidão. Mas nesse momento a situação muda, porque aquilo que passava de Jó e sua esposa, agora, em tese, está vindo especificamente para Jó, mesmo que diretamente alcance a sua esposa. E qual é a situação que se sucede aqui? No versículo 4 diz o seguinte, então Satanás respondeu ao Senhor e diz, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Pele por pele, ou seja, roupa por pele, roupa por saúde, bens por saúde. O homem daria qualquer coisa para que a sua pele, para que o seu corpo, para que a sua saúde se mantivesse intacta, se mantivesse imponente, se mantivesse saudável. Agora, o inimigo já não quer mais apenas atacar os bens, as coisas de Jó, aquilo que fosse bom para ele. Agora quer atacar a sua integridade, quer atacar a sua própria carne, a sua própria pele, quer fazer com que o sofrimento não esteja distante, agora esteja no seu corpo, dia e noite, ele angustiando, ele sofrendo, fazendo ou induzindo Jó, ou levando Jó a que ele possa se rebelar contra o Senhor. Porque no versículo 6 ele diz, ratificando, no versículo 5, Satanás diz, porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás já havia dito que Jó era temente ao Senhor, porque o Senhor lhe retribuía com muitos bens, com muita prosperidade. Ele atacou a prosperidade de Jó, mas não alcançou êxito, não logrou o sucesso que ele queria. Agora ele vai para a sua própria integridade, para a sua própria beneficência. Mas o Senhor limitou a ação, porque tudo nessa vida tem um controle de Deus. Até mesmo a ação do inimigo sobre a nossa vida é limitada pela vontade de Deus. Aqui claramente nós temos isso, porque o Senhor diz, lhe dá autoridade para que ele tocasse nele, em Jó, mas não dá autoridade para que ele atentasse contra a sua vida. Mas Jó não sabe disso. Jó só vê a agonia, Jó só vê o sofrimento, Jó só vê os tumores, as doenças, a ponto de pegar. Lá no versículo 8, Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas e assentou-se no meio das cinzas. Que sofrimento. E é exatamente nesse cenário agora, dessa dor, dessa angústia, e dessa mulher que tem que cuidar, que tem que acompanhar Jó. E eu costumo dizer, aquele que cuida do doente, aquele que cuida do necessitado, aquele que acompanha o seu dia a dia, a levar ele no vaso, a levar ele para tomar banho, tirar ele da cama quando ele não pode andar, que tem que colocar ele para fazer suas necessidades. É uma angústia. 24 horas por dia, essa pessoa sofre, essa pessoa pena. Por vezes, essa pessoa até morre primeiro do que o doente. E é nessa situação que essa mulher, creio eu, que enfrenta e que se coloca agora, que se coloca aqui e diz essas palavras, para que Jó amaldiçoe o Deus, ou seja, para que Jó negue o seu Deus, para que Jó não se mantenha ferrenho, porque não há, vamos dizer assim, não há sentido receber toda aquela desgraça, tudo que está ruim e continuar adorando Deus. Então ela, de forma insensata, de forma nécia, de forma perturbada, de forma talvez sentindo que sobre ela a carga estava muito grande, porque muito certamente ela não tem a mesma fé, ela não tinha o mesmo contato, a mesma relação, a mesma dependência que Jó tinha do Senhor, talvez ela não tivesse, e ela sentiu algo maior sobre si. E ela diz, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó tem fidelidade, Jó tem perseverança, Jó tem alegria, Jó sofre, Jó geme, aquela coceira, é inimaginável você pegar um caco de telha para coçar. Alguém que tem uma coceira no corpo sabe como é desesperador. E coçar em feridas, putrefação, pus, sangue. Que loucura. Jó, diante de tudo isso, Jó diz, no versículo 10, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. A palavra do Senhor diz que esse povo nos ama com os lábios, mas o nosso coração está afastado. Mas não é isso que aqui a palavra diz. A palavra simplesmente menciona que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E as suas perguntas e o seu direcionamento, o seu falar com a sua esposa, mostra muito claramente de onde o seu coração estava fluindo, de onde a raiz daquela razão,
a raiz daquela sensatez numa situação que não deveria ter sensatez. Mas Jó nos ensina, não há situação, não há momento, não há causa, não há dor em que a gente não possa esperar no Senhor, se sustentar no Senhor, confiar no Senhor e manter a nossa fidelidade. Jó, mais uma vez, nos ensina. Jó é um homem que se mantém no direcionamento da fidelidade. Mas Jó, como é um homem que tem amigos, assim como tinha uma esposa e tinha amigos, esses amigos vieram de longe, vieram de muito longe, para poder visitar Jó. E os seus amigos, chamado Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofá, o Namatita, chegaram, condoeram-se dele e vieram para consolarem. Os amigos vêm em socorro de Jó. Os amigos, que maravilha, não abandonam Jó. E ao chegarem até Jó, no versículo 12 diz, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. O sofrimento de Jó era de dar dó. O sofrimento de Jó era de levantar pena. Mas não era a pena que Jó necessitava. E não era a pena que aqueles homens queriam lhe oferecer. Aqueles homens vieram com um sentimento, naquele momento, de compaixão, de apoio. E é muito bom. Mas ao chegar, ao ver toda aquela situação, todo o ambiente de sofrimento, do indescritível sofrimento, que só os seus olhos, eles simplesmente silenciaram por 7 dias ao lado de Jó. E nada falavam, mas se faziam presente. E nesse aspecto, deixa uma lição muito boa, que por vezes, no nosso sofrimento, há pessoas que estão presentes e nada falam, porque respeitam a nossa dor. Nada têm a dizer, porque humanamente eles não têm como solucionar, como falar. Nós, como irmãos, podemos até fazer assim, mas nós sempre teremos o que fazer, o que dizer, o que falar. Porque nós sempre teremos a oportunidade de apresentar o sofrimento, aquela situação, renovando como intercessores em prol daquele que sofre. Tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Deus possa estar contigo nessas lutas e angústias. Se você vive momentos de Jó na tua vida, esses momentos iniciais que Jó está vivendo, te apega ao Pai. Te apega ao Pai. E lembra-te que Jó diz, nu vi do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Posso até ser que seja nu, mas voltarei com o Senhor para a casa do meu Pai. Que Deus nos cuide, meu irmão.